Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos hoje à Conexão Céu Especial com o nosso amado Pai Denison D'Angelis, que vai falar sobre geometria sagrada e pontos riscados. São muitos anos aí estudando sobre espiritualidade, desde os 5 anos, e muito tempo, já mais de 20 anos, estudando sobre geometria sagrada e pontos riscados. Então ele vai trazer um pouquinho do conhecimento para vocês, porque é muito extenso. E eu pedi para ele para fazer de uma forma diferente, para ele falando por partes. Então hoje é a primeira parte, e aí vocês fiquem ligados, fiquem conectados, para que a gente possa passar para vocês as próximas partes. Pai Denison, por favor, venha. Sua bênção, gratidão por aceitar esse desafio. Com tanto de conhecimento que o senhor tem, passar um pouquinho disso para a gente vai ser maravilhoso. Para nós chegarmos neste ponto riscado que vocês estão vendo aqui no chão, aqui ao lado, aqui atrás de mim, são formas simbólicas em que um sacerdote, isso não Umbanda, um sacerdote, uma entidade espiritual, alguém que passou por algum curso de iniciação, como magia do fogo, tem um conhecimento básico sobre ponto riscado. E como eu disse, é preciso a gente entender a história. Como é que começa? E no meu humilde ponto de vista, tudo começa no Egito. No Egito se escrevia através de hieroglifos. E segundo o entendimento deles, dos egípcios, isso começa com o deus Tote. A grafia ela pode variar de T-H-O-T-H ou T-O-T-H, depende da literatura. O que significa e o que consiste esse deus Tote? Ele tinha o corpo de um homem e uma cabeça de ave, e a ele foi dado a oportunidade de transmitir a sabedoria, e a ele é constituído a origem da medicina, da arquitetura e da linguagem no mundo. Eu falo aqui de 3.000 antes de Cristo, ou seja, estamos falando de 5.000 anos atrás. Imagina só que loucura, 5.000 anos atrás, no meio do deserto, a gente ter um entendimento como este. E aonde isso aparece? Pela primeira vez nas pictografias que estão nas pirâmides. Pictografias são formas através de desenhos que transmitem uma linguagem. E como nós sabemos, os egípcios eles dominavam, os desenhos, esta arte, escrever em alto e baixo relevo na pedra, que falarei mais adiante. Estes desenhos condensavam fatos, entre eles o julgamento, que no catolicismo é entendido como o julgamento final. Vocês já ouviram muito isso, né? Que na verdade é para os egípcios uma forma de se medir no momento do desencarne quanto pesava o coração. Esta escrita está no livro da morte, e neste livro da morte aparece justamente o coração desenhado numa balança, e quem desenha isso é o deus Tote. E o que significa isso? Que no momento da partida, aquele desencarne, aquele coração, ele tem que pesar menos do que uma pena. Se aquele coração
pesar mais, existe ódio, existe rancor, existem sentimentos. Então aquilo ficou desenhado através de Deus Tote, da onde nasce basicamente tudo que nós utilizamos na Umbanda. Um ponto riscado que nós fazemos hoje está lá cunhado na pedra há 5.000 anos atrás. Adiante temos a escrita dos gregos. Vou voltar um pouquinho. Quando nós falamos de geometria, que é o nome dado, né, a geometria sagrada, eu fiquei faltando, perdão, antes de falar dos gregos. Geometria, geo significa terra, metria significa dimensão. Então os egípcios inventaram a geometria. Desculpe, ficou faltando essa informação. Por que que isso foi inventado? O Egito, ele é cercado pelo rio Nilo. E aí, em épocas de enchente, a água invadia, como São Paulo, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí invadia as terras das pessoas. E quando a água invadia, o que acontecia? Aquela demarcação, ela desaparecia. Vinha a água, via aquela avalanche, né, de água e de areia e de terra e sumia. Quem governava, muito inteligente, muito esperto, falava: opa, peraí, está aí uma oportunidade de se cobrar imposto. Mas como é que vai se cobrar imposto se você não tem uma forma de mensurar, ou seja, de abranger essa estrutura e se fazer uma cobrança diferenciada entre quem tem mais e quem tem menos? Então, aquele governante muito inteligente pegou e falou assim: olha, então nós vamos dividir e demarcar a terra por metro. Por isso a geometria vem, né, do Egito antigo. Muita coisa que a gente faz hoje, né? Os egípcios, eles estavam muito à frente do nosso tempo. E aqui eu abro um parênteses, né? Se nós olharmos, depois que terminar esta live, agora não, vocês observem o formato desta figura simbólica para os egípcios, porque ele tinha um corpo de homem, mas uma cabeça de ave. A gente tem entendimento que ele era um ser extraterreno, ele era retratado naquele entendimento para aquela época como uma cabeça de ave. Por quê? Só alguém à frente do tempo que é capaz de entender e raciocinar sobre sabedoria, sobre medicina, sobre geometria, tal qual Deus Tote. E mais adiante, como eu dizia, chegamos à Grécia, da onde se vê muita mitologia, né? Mitologia grega, da onde se vê muito panteão, né? Isso que nós constituímos como orixás. Este panteão vem da Grécia e mais atrás também, né? Como eu já disse agora há pouco, do Egito. E ambos os povos realmente estavam muito à frente do tempo. O legado deixado pelos egípcios e pelos gregos é até hoje fruto de muito estudo, de muito debate, de muita tentativa de entendimento. O que os gregos fizeram e complementaram o que os egípcios já tinham feito num alto escalão de entendimento, né? Basta a gente olhar para as pirâmides, olhar para aquele formato piramidal e falar assim: poxa, mas aquele esquadrejamento foi perfeito, aquele alinhamento com os diversos planetas, aquele alinhamento com o norte, o sul, leste, oeste, os pontos cardeais, trazendo para os gregos. Eles pegaram
aqueles pontos riscados que os egípcios faziam nas pirâmides. E o que eles fizeram? Eles uniram isso e traduziram isso numa linguagem que nós também utilizamos até hoje. Tais como o direcionamento. Os gregos, eles tinham um conhecimento profundo de matemática e sobretudo sobre filosofia. E para nós entendermos um ponto riscado, é preciso filosofar sobre o que significa um ponto riscado. Os gregos, eles tinham o que nós utilizamos na filosofia até hoje. Nós tivemos ali Aristóteles, Platão, e algo que nós, quando na infância, temos muita dificuldade de entender: o teorema de Pitágoras. Muito bem. O que esses filósofos gregos faziam? Eles pegavam e analisavam tudo sob diversas óticas, com diversos aspectos, com olhares diferentes. Assim como também eu entendo que precisamos, não é um dever, mas é de bom tom, olharmos a grafia de um ponto riscado. Ainda falando sobre origens, é preciso a gente falar de linguagem. A linguagem, ela tem entendimento na fase neolítica, aonde o ser humano teve a necessidade veemente de se comunicar com o outro. E no começo, eu me lembro das primeiras aulas, né, na minha infância, o professor José Luiz, ele falava assim: meus alunos, imaginem só como devia ser difícil um querer falar com o outro e não ter uma forma de entendimento e ficar imagina a dificuldade que era. Então esta necessidade, a necessidade, ela é mãe da criação, e foram criados formas de linguagem, como um ponto riscado é uma forma de linguagem, uma forma de linguagem simbólica, como aqui no Brasil, por exemplo, nos dias atuais, falamos a língua portuguesa, uma simbologia riquíssima e muito vasta, dentro de terminologias, adjetivos, substantivos, verbos, conjugações verbais, que formam frases, que formam o entendimento, que formam este entendimento, em que agora eu estou aqui falando e vocês entendendo, vocês estão observando e ouvindo. Dentro desta linguagem há diversas formas de entendimento, e isso nós podemos traduzir como a miscigenação ou os dialetos diferentes, porque apesar de estarmos dentro do mesmo país, vivendo falando com a língua portuguesa, nós temos variações de interpretações. Toda esta fala, esta apresentação sobre ponto riscado, traduzindo em poucas palavras, o mundo que nós vivemos, ele é norteado por símbolos. O mundo que nós vivemos, ele é norteado por símbolos. Esta simbologia,
ela serve como um norte, como uma referência, como um ponto de partida, tal qual foram os egípcios, os gregos. E desta forma, este norte, nós conseguimos ter referências do que fazer, do que significa, do que nós buscamos, do que aquilo quer dizer. Parem para pensar sobre a linguagem. Toda vez que nós conversamos com alguém estrangeiro, a gente fica perdido. O que esta pessoa está falando? Principalmente para quem já viajou para fora do Brasil e não tem a mínima noção de inglês. E fala assim: nossa, eu achei tão lindo o que ele falou, mas eu não entendi. A mesma coisa serve para a psicologia. E este mundo ladeado de símbolos, é preciso que a gente tenha noções básicas do que estamos fazendo para não sermos vítimas do desconhecimento. Quando nós adentramos a Umbanda, nós temos um emaranhado de pontos escados, de terminologias, de formas escritas, e muitas delas que nós desconhecemos, e muitas delas nós patinamos, nós ficamos muito tempo para tentar abrir uma porta que nem sempre é feita para abrir. A Umbanda, fazendo parte deste mundo maravilhoso, nos oferece inúmeras formas simbólicas, tais como os pontos escados, a geometria que está empregada nos pontos escados, os pontos cantados, as cores, as guias, as formas estruturais, as formas de escrita, as formas faladas. Na Umbanda, a gente sabe da origem dela, que nasce ali no Rio de Janeiro através de Pai Zélio Fernandinho de Moraes, caboclo das 7 encruzilhadas. E ele dá orientações básicas sobre geometria, mas ele fundamenta a primeira delas, que é a geometria do Congá. Nós estamos aqui diante de imagens, de minerais, de vegetais, de fogo e de vento, porque se nós temos fogo, nós temos ar, e ar é sinônimo de vento, é a menor parte do vento. Esta simbologia ela é ladeada para que tenhamos uma estrutura, um ponto de partida, uma forma inicial e uma forma iniciática, como é a Umbanda. A Umbanda, sendo uma religião que nos dá a permissão e nos dá a oportunidade de iniciarmos um caminho magístico, tal qual um ponto riscado, nós, olhando ao redor, nós começamos a perceber que estes pontos estão ao alcance de todos. Vamos olhar aqui ao redor, aqui no Instituto Céu Estrela Guia, que eu posso dizer para vocês que ele foge um pouquinho do que é a origem
da Umbanda, porque em 1908 o mundo ele precisava de uma linguagem e hoje o mundo precisa de outra linguagem. O que nós temos aqui de figuras e de uma simbologia geométrica? Nós temos o fundo do Congá, a frente do Congá para o norte. Nós temos a Curiba do lado direito para dar a sustentação ao lado esquerdo, aonde fica assentado os guardiões, Exus, Pombagiras, Exus Mirins e Pombagiras Mirins. Nós temos do lado esquerdo assentados o assentamento com inúmeros elementos para os guardiões, que eu já falei aqui anteriormente. Esta simbologia ela é de forma geométrica, tal qual o nosso organismo, o nosso corpo, ele é uma geometria perfeita. Reparem, nós temos no nosso corpo a ação direta da gravidade. Nós temos uma entrada superior principal, que é a boca, aonde nós mastigamos, degustamos, né? Olha, pessoal, brigadeiro agora. Degustamos e armazenamos e expelimos esta comida pela forma da gravidade, ou seja, é uma linha reta, e o que dá a estrutura geométrica à nossa coluna cervical. E o que nós temos como ponto de equilíbrio? Os nossos braços. Estes braços são ligações que são geométricas e que significa norte-sul ou leste-oeste. E acima, o que dá lugar à boca, que eu já havia falado, é a nossa cabeça. E não à toa e nem por coincidência, aqui está uma cruz, que é o formato simbólico geométrico mais utilizado no mundo, seja pelos cristãos ou não, seja por quem inventa uma palavra tipo cristofobia, ou para quem não entende nada sobre cristianismo. Temos a cruz. Então, dentro do solo sagrado de Umbanda, do terreiro, do centro, nós temos o Congá, aonde, se nós olharmos lá atrás, nós temos a representação de uma imagem de nosso Pai Oxalá, que justamente simboliza a cruz no alto. A primeira simbologia de um solo sagrado de Umbanda é uma cruz. Portanto, ao chegar no terreiro, a primeira imagem que se vê é de Oxalá ou de uma cruz. Vocês são curiosos, né? Mas por que você está falando de cruz, né? Pois é, porque a cruz, ela representa o nosso corpo, que é o que existe de mais sagrado. E aí nós podemos olhar para a fé, que eu falarei depois. Muito bem, esta geometria, ela dá início na cruz e vai passando por todos os orixás, ela vai passando por todos os médiuns, ela vai passando por toda a área que envolve o terreiro, que circunda, que tangencia. Estes pontos riscados
perdão, esta simbologia geométrica, ela se dá com um propósito: nós olharmos e termos uma referência, nós olharmos e falarmos para nós mesmos: estou seguro, estou amparado, cheguei no lugar, adentrei o lugar, numa linguagem que não está inscrita por palavras, mas quando nós utilizamos, por exemplo, uma cruz, a gente automaticamente lembra da crucificação, a gente lembra de Jesus, a gente lembra da Via Sacra, a gente lembra da Semana Santa, a gente lembra do Natal, a gente lembra da Páscoa, a gente lembra da dor, a gente lembra da morte, a gente lembra da ressurreição. História que nos contam, né? Mas a gente lembra. É importante a gente lembrar disso e olhar como uma simbologia que nos é contada muitas vezes de forma metafórica, simbólica, análoga, para a gente ter uma ideia, aproveitando, né, a imagem de Jesus que falava por parábolas, porque aqueles que estavam ao lado dele muitas vezes não entendiam, mesmo achando lindo. Então ele precisava falar por parábolas. Então a gente precisa por parte. Então nós vamos por parte, tá bom? Combinado? Para não ficar muito extenso. Eu me lembro aqui das aulas de teologia, de sacerdócio, que muitas vezes a mãe Fabiana falava, né? Aquilo que ela tinha aprendido com o pai Rubens Saraceni, e a pessoa ficava encolhida assim na cadeira, falava: mas o que ela está falando? Então, eu estou vindo da raiz, eu não estou vindo da Nutella, estou vindo da raiz para a gente entender o ponto riscado que vocês tanto estão ali com gana de saber. Bom, dentro desta simbologia do terreiro, o mais comum de nós encontrarmos é, depois de uma gira, olharmos para o chão e falar: o que é isto? O que o caboclo fez? O que o Exu fez? O que a pombagira fez? De novo, eu achei lindo, mas eu não entendi. Bom, esta simbologia, ela 90% das vezes, posso falar isso com muita segurança, ela é um portal. Este portal, ele é aberto pela entidade espiritual, portanto, cabe a ela fechar, cabe a ela trazer o entendimento daquele portal, se é para todos que estão ao redor entender ou não. Por isso que é importante o médium, o filho, entender da raiz, para não interferir num trabalho árduo da espiritualidade e se criar todo um organismo de achismo e ali jogar fora o trabalho que a espiritualidade tem muito. Durante os trabalhos do terreiro, a gente se depara, como eu disse, com pontos riscados de entidades. E isso a gente vê muito quando a gente está na assistência, que a gente vem e tem tempo para ficar olhando, a gente tem curiosidade para ficar olhando e começa a imaginar o que é aquilo. Eu, por exemplo, quando comecei na Umbanda, eu não entendia absolutamente nada. Hoje eu sei um pouquinho mais. Então, desde o brado do caboclo, a ver aquele ponto riscado do caboclo, eu ficava imaginando o que é aquele monte de setinha, de flechinha, apontado para um lado, para o outro, e por que uma hora está escrito de verde, outra hora está escrito de branco, outra hora está escrito de azul, outra hora está escrito de amarelo. O que é aquilo ali? A gente olha para um ponto riscado
E a primeira nuance que nos traz é encantamento. A primeira nuance que nos traz é: que geografia linda! Então o ponto riscado, ele nos atrai. Então o ponto riscado, eu posso dizer e afirmar que ele é um atrator. Ele atrai, ele puxa, ele magnetiza, ele suga. Eu abro um parênteses para nós olharmos para outras religiões, como o catolicismo. O catolicismo, ele é ladeado de símbolos, entre eles os pontos riscados, cunhados nas paredes, nos trajes, nas vestes dos sacerdotes, dos padres e das freiras. E nunca falta uma cruz. Querem ver uma forma de um ponto riscado no alto? São os vitrais das igrejas. Eu conheço muita gente que vai na igreja só para ficar olhando os vitrais, aquela beleza, né, dos vitrais, do colorido, e aquela forma, eu afirmo para vocês, tem uma simbologia, desde o entrar da luz do sol, né, dos raios do sol, da formação que fica ali dentro da catedral da igreja, né? A mãe está me chamando a atenção por uma que ela gosta muito, que é a Catedral de Notre-Dame, na França, em Paris, aonde infelizmente ela pegou fogo recentemente, mas ela era considerado um dos vitrais mais bonitos, né, do mundo. Podemos olhar também para Barcelona. Nós temos também a Sagrada Família, aonde o construtor, ele deixou uma obra inacabada, mas aquela obra inacabada, ela até hoje, as pessoas não conseguem decifrar o que tem ali, o que ele deixou escrito ali. Aqui em São Paulo nós temos a Catedral da Sé, aonde no dia 6 de fevereiro fomos cantar ali ao lado, né, nós convidamos o pai Engels de Xangô para cantarmos junto com a gente, no primeiro caso jurídico brasileiro, aonde nós ganhamos, né, o direito de permanecermos nesse solo sagrado. Isso também é uma simbologia, ao lado da Catedral da Sé, o Marco Zero de São Paulo, e o Marco Zero da Umbanda saiu dali. Bom, é uma simbologia, é geométrico isso, Marco Zero. Então nós temos dentro do solo sagrado, fecho parênteses, volto aqui para o solo sagrado da Umbanda, nós temos como ponto de partida o ponto. Olha só, vocês já pararam para pensar nisso? A gente fala, o ponto riscado, ponto riscado, ponto riscado, mas parem para pensar no nome, ponto. O que é o ponto? É um início, mas pode ser um fim também. Então, um ponto riscado, ele é um ponto de partida, ele é um ponto de apoio, ele é um ponto final, ele é um ponto parágrafo, continua na outra linha. Então, o ponto riscado, ele é um marco. Eu peguei o Marco Zero de São Paulo, porque o ponto riscado, ele é também um ponto de um Marco Zero. Aqui no solo sagrado, nós temos um Marco Zero. Nós temos um que iniciou, que está dentro de uma sala chamada tronqueira. Ali tem um ponto riscado, que é o início, é um ponto de partida nesta casa, mas que surgiu da outra, ou seja, aquele ponto final terminou lá e veio, né, um parágrafo aqui. Então este ponto, vamos olhar para este ponto, vamos filosofar. Vem Platão,
Vem Aristóteles, estamos aqui. O que é um ponto? Vamos olhar para um ponto. Quando a mãe, ela quer corrigir o filho fala, e quer discutir com a mãe, e quer discutir com o pai. O que a mãe fala? Ponto. Meu pai, quando falava ponto, nossa, que medo que dava. Ponto. Chega. Lá na Itália fala ponto e basta. Então, dentro da Umbanda nós temos o ponto riscado. Este ponto, ele é o início. E aí a gente começa, né? A gente começa já para aguçar vocês para o próximo momento. E eu pergunto a vocês: o que é uma reta? O que é uma reta? Ela é a menor distância entre dois pontos. A reta é a menor distância entre dois pontos. Então, quando nós olhamos para um desenho, para uma geometria com uma reta, nós temos uma ligação de pontos. Ou seja, aquele ponto ele tem um início, um meio e um fim. Vou repetir. Uma reta, ele significa um início, um meio e um fim. Ele significa uma planificação. Ele significa uma ordem. Ele significa uma linha. Ele significa uma divisão. É uma linha. Lembra que eu falei lá atrás dos egípcios, que o governante, ele delineou, ele demarcou as terras para ele cobrar imposto de quem tinha mais. A sua terra ali, ó, foi afundada pelo rio. Então tá bom, é daqui para cá? Então tá bom, então você vai pagar daqui para cá. Não era bem isso, era metade. Então tá bom. Então, a linha significa uma demarcação, da qual nos ensinava os antigos egípcios. Essa demarcação, ela significa que esta estruturação, ela passa por diversos pontos. Esses diversos pontos, eles podem ser tangíveis ou não. Quer ver a diferença? Vamos olhar para uma casa. Uma casa, a gente passa na frente, a gente entende que é uma casa, né? Ela tem porta, ela tem janela, não é? A gente sabe que é uma casa, ela tem portão, não é? Não é diferente de a gente ver um terreno sem nada em cima? Não é diferente? Se a gente for olhar isso para os nossos dias atuais, mas utilizando a linguagem, olha só a linguagem, olha como é vasta, né? A linguagem dos egípcios. Aqui em São Paulo, quem paga mais IPTU? Quem tem uma casa ou quem tem um terreno? Quem tem uma casa. Porque além de demarcado, aquilo tem uma estruturação, aquilo tem algo que determina uma área. A mesma coisa a gente pode olhar para um ponto riscado. Se a gente olhar uma reta, você vai falar assim: é uma linha, né? Era ao mesmo tempo, mesma coisa que eu olhava lá para trás, aquele monte de risquinho ali, né? Aquele monte de rabisco ali. Olha só, né? Eu menosprezando pela minha ignorância, eu não tinha conhecimento, né? Então, esta reta, ela significa muita coisa. Ela significa esta demarcação, ela significa este ponto de partida, ela significa subir, como significa descer. Ela significa ir para frente, mas ela significa ir para trás. Ela significa ir para a direita ou ir para a esquerda.
E o que varia isso tudo? As determinações que são dadas a partir destes dois pontos que formam a reta. Esta determinação, eu quero ir adiante, eu quero ir adiante, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, ou eu quero ir para trás. Como assim ir para trás? Muitas vezes a gente precisa voltar uma casa para ir 20 para frente. Muitas vezes a gente precisa voltar um pouquinho e reaprender e rever conceitos para ir mais adiante. Ou eu quero subir, eu quero ver de cima isso, eu quero ver o que significa isso. Abro um parênteses aqui, eu gosto de abrir parênteses hoje. Olha, estou com algum professor de português aqui do lado, ou de matemática, né, que usa parênteses também. Vamos olhar, vou fazer um convite para vocês. Assim que terminar esta live, Conexão Céu de hoje, eu faço um convite para vocês olharem na internet sobre os maiores pontos escados que existem na Terra. Eles estão localizados no Peru. Eles estão localizados no Peru. E eles são tão grandes que dá para se ver do espaço. Estes pontos escados, a gente precisa subir para enxergar eles, porque muitas vezes você está andando sobre ele e você não enxerga. Portanto, esta reta nos leva para cima para nós enxergarmos de cima para baixo e entendermos o todo. A mãe é uma apreciadora e uma estudiosa destas linhas que ficam em Nazca, e ali tem uma simbologia que no próximo programa, no próximo Conexão Céu, eu falarei para vocês, porque hoje o assunto é dentro. Então, já que a gente pegou essa reta, voltou para cá, voltaram, nós subimos, olhamos assim, parou aqui de novo, ó, junto comigo, vamos junto. Então estamos aqui. Então, e para baixo? Já que não existe inferno, já que não existe inferno, isso é uma coisa criacionista. Mas por que olhar para baixo? Nós vamos olhar para o centro da Terra. Nós, ao contrário, deixa eu aqui falar para vocês que eu vou deixar algumas pessoas, tristes, mas preciso falar para vocês: a Terra não é plana, minha gente, ela é redonda, ela é uma circunferência achatada nos dois polos. Então, se você acreditava nisso, desculpa eu te trazer essa informação hoje. A Terra, ela é redonda, ela é achatada nos dois polos, tá? Então nós vamos para o centro da Terra e não para o inferno, tá bom? E o que tem no centro da Terra? Um ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio que liga o norte ao sul, o extremo norte ao extremo sul, o trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio. Só estou falando da reta por enquanto, tá bom? A reta. A vela, ela é reta ou aquele S da Sadia? Não é merchan não, tá? É uma reta, né? Então nós estamos trazendo de baixo para cima. Porém, o fogo está consumindo de cima para baixo, numa reta. Olha só, olha quanta coisa tem numa reta, né? E se a gente for olhar, você que já viu centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, conversar com a doçura de um caboclo. Caboclo não é doce, né? Não é. O que faz o caboclo? Ele tem um papo reto. O que significa? Que não tem ondas, que ele é linear, que ele tem um começo, um meio e um fim, uma reta. Bom, e dentro desta reta, o que se tem dentro desta reta? Pontos convergentes.
O que são pontos convergentes? Eu vou segurar o microfone com a perna. Desculpa vocês, mas eu estou sem o suporte do microfone hoje. Então, o que é uma convergência? É quando nós temos um entroncamento, converge. E já diria meu pai, o que converge não diverge. Esta convergência, ela é uma intersecção entre um ou mais pontos. Vamos olhar para cá, espera aí, vou desenhar ali. Vamos entender isso melhor. Vamos entender o que é isso. Então nós temos aqui uma reta. E o que é uma intersecção? É o cruzamento. Pronto, filho, não teve barulhinho, pode estampar o ouvido. Só que esta intersecção, esta convergência, ela pode ser multiplicada. Olha aqui, ó. Ó, mais uma. Olha aqui, ó, mais uma, ó. Outra, ó. Olha lá. De 2 pontos nós temos 8, só utilizando a reta, só unindo os pontos. Lembra quando a gente é criança? Assim, vamos pegar, para a criança já ter, para ter uma noção de escrita, né? Porque a criança ela começa a escrever no sul como aquele monte de rabiscado, parece garatuja, né? Chama garatuja. Então, para ela sair disso daqui, assim, ó, né? Parece letra de profissionais, que a gente não entende, tá vendo? A gente tem diversos pontos, né? Olha lá, ó, 1, 2, 3, ó, 3 pontos, olha lá, ó, uma reta, tá vendo só? Querem ver mais uma simbologia, ó? Mas hoje eu não vou falar dela, ó, pronto, 3 pontos, né, Cezinha? 3 pontos, né? A gente pode ligar os 3, ó. Pronto. E olha só que coisa aqui. Vamos voltar aqui para estas retas aqui. Tem 8. Quer ver a transformação? Só ligando os pontos, ó. Olha. Ó. 16 pontos. Daqui a pouco sai a rosa dos ventos aqui, né? Daqui a pouco sai a rosa dos ventos aqui. Bom, tem uma sobreposta aqui, mas tudo bem. Para vocês entenderem esta ligação dos pontos com esta intersecção aqui, ó. Todos passam pelo mesmo lugar. Ou seja, dá para, olha só, vir para cá e vir para cá. Mas pode vir daqui para cá, pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não é? Pode vir daqui para cá, pode vir daqui para cá, pode vir daqui para cá, não pode? Sim. É ou não é? Sim. Agora eu vou fazer uma determinação só na geografia aqui, não estou falando de magia por enquanto, tá? Isso serão os próximos encontros. Estou só falando de geometria, olha só que coisa, ó. Aqui, ó, isso aqui significa um ponto de partida e um ponto final, certo? Mas pode ser um ponto de partida aqui ou um ponto de partida aqui, correto? Mas olha que coisa, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou fazer, ó, uma setinha. Agora eu pergunto para vocês, dá para a gente vir daqui para cá? Dá? Dá setinha para cá, dá? Não dá, né? Não dá? Sim ou não? Não dá. Aqui é isso aqui que vai terminar. Então, ele começa onde? Do lado oposto, ó. Lado oposto. Aqui, ó. Olha só que coisa. Vou complicar ainda mais e deixar vocês mais aguçados. E se eu vier aqui do outro lado e fazer igualzinho, olha aqui, ó. Você fala ué.
mas tem uma setinha aqui, ó, vou fazer mais forte, ó. Uma setinha aqui e uma setinha aqui. E agora? Começa onde? No centro! Aí! Começa no centro. Então a parte daqui e vem para cá. E parte daqui e vem para cá. Então quando vocês estiverem na rua, ó, dica para quem está tirando a carteira de motorista, quando vocês estiverem na rua, ó, e ver uma seta assim, ó, dentro de uma circunferência, tal, e tem um negócio assim, ó, significa contramão. A gente pode pegar essa simbologia e colocar aqui, ó, contramão. Não queira colocar, não vai dar certo, vai dar murro em ponta de faca, ó, né? Lembra daquele ditado? Vai dar murro em ponta de faca? Só com uma reta dá para a gente determinar só tudo isso por enquanto. Só tudo isso por enquanto. Então vocês vejam que estas retas aqui, elas são convergentes neste ponto de origem. Origem. Todos nós temos uma origem que é determinada através do que? Pergunto eu. Quem que vai responder? Está acabando a tinta. O que nós temos em comum? Todos nós. Em comum, todos nós temos. Um ponto zero, ó, um marco, uma origem, olha aqui, ó, dentro de uma cronologia, ó, não é? E aí, a gente vai fazendo a nossa vida com o nosso livre-arbítrio. Da mesma forma, o ponto riscado, o livre-arbítrio, está aqui, ó, geometria, não é? Olha que legal. Quando eu tinha 27 anos de idade, aqui, ó, vou escrever, ó, 2003, ficou meio torto, olha, 2003, sabe o que aconteceu? Eu me casei com a mãe, ou seja, na reta da minha vida, eu tenho um marco, que surgiu num ponto zero, entende isso? Eu demarquei a minha vida com o casamento, aqui, ó, eu quis casar, a mãe também, eu estou falando por mim, tá aqui, ó, ponto de partida, ela também quis, lógico, tá aqui, é uma reta, não é uma reta, não é um negócio, não é um eletrocardiograma. Vamos continuar aqui na reta. Muita gente, é verdade, esses dias me falaram, me mostraram inclusive, que acredita que a Terra é assim, ó, parabéns, enterrou, né? Jogou fora o diploma de muito professor. Parabéns aos envolvidos. A Terra não é assim, minha gente, mas a gente tem a referência, tem algumas referências na Terra de uma reta, não tem? É ou não é? Na Terra, vocês que estão aqui presentes, para todos que estão em casa nos assistindo, quais referências de reta nós temos na Terra? Quais são? Linha do horizonte, olha lá, ó. Linha do horizonte. Tudo isso é um ponto riscado, só a reta. Então aqui, linha do horizonte. Horizonte, ó. Horizonte. O que mais que a gente tem numa reta na Terra, ó? Lembrando que a Terra não é plana.
que mais a gente tem O que a gente tem de linha reta? É o que, minha filha? Linha do Equador. Muito bem, ó. Linha do Equador. Chegou onde eu queria. Do Equador. E aqui vai mais uma dica para quem acredita que a Terra é plana, hein? Terra, deixa eu falar mais um negócio, é terra com T maiúsculo. Terra com T minúsculo é do solo. Terra. E essa linha do Equador, ela está aqui, é uma linha imaginária. E o que ela faz, essa linha imaginária, hein? Ela divide os trópicos, que eu já tinha dito aqui, né? Os trópicos, né? Que inclusive um deles cruza a rodovia Ayrton Senna. E os filhos que fizeram a vivência conosco passaram por lá. Qual é? Trópico de Capricórnio. Então nós temos o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então esta linha aqui, ela divide a Terra. Só que na verdade, na geografia ela é assim, tá vendo? Então esta linha, ela divide. Olha só, uma linha que acontece, hein? Então, se nós estamos dentro de um terreiro, todo ponto que nós queremos começar, a gente aponta para o norte. Então, para vocês entenderem este ponto de partida, este rumo ao norte, o que mais faz esta linha? Uma forma do GPS se localizar. Celular hoje em dia todo mundo ou tem Google Maps ou tem Waze. Tem mais algum que eu não conheço? São os dois, né? Aonde eles se norteiam? Por esta linha, pelo ponto de partida, por esta geografia, pelo formato da Terra que liga um ponto ao outro, que repito, não é plana. Muito bem. Que mais a gente tem de referência de linha reta na Terra? Pode ser linha vertical para cima? Sim, pode ser linha vertical para cima, norte, sul, leste, oeste. Não, tá aqui, ó. E aí, no meio delas a gente não tem nada? A gente tem mais dois pontos, quais são? Vocês já ouviram falar? Quer ver um exemplo? Vocês já ouviram falar do noroeste de São Paulo? E do sudoeste de São Paulo? Já ouviram falar? Das cidades desses? Já ouviram falar? Então nós temos aqui, mais uma linha, mais duas linhas. Olha aí, na Terra, Então estas linhas aqui, elas nos dão nortes, elas dão pontos de partida, elas dão limites. A reta, ela significa, no resumo de tudo, um ponto inicial e um ponto final. Ela significa uma cronologia. Ela significa uma intersecção. Ela significa uma correção. Correção. Lembre do papo reto do caboclo. Correção. Corrigir uma atitude. Para quem já teve aula de geometria,
uma das primeiras lições que se tem é justamente ligar os pontos. Para quem fez desenho técnico, ligar os pontos, ó. Ligar os pontos, porque isso aqui, ó, não é o mesmo disso. Então, a gente enxergando esta reta, a gente consegue fazer determinações nestes espaços de tempo. Espaço de tempo. Por quê? Vou voltando ao meu casamento com a doce mãe Kelly. Eu fiz muita coisa de 2003 para trás, até 1976, mas eu fiz muito mais de 2003 até agora. Então a gente vai escrevendo nestes pontos intermediários, ó. Se a gente tem um ponto daqui para cá, a gente vai escrevendo aqui, ó. A gente pode fazer uma setinha, pode fazer um símbolo Xangô, pode fazer uma... Olha, estou adiantando aqui, ó. Posso fazer uma estrela de 5 pontas, posso fazer uma estrela de 6 pontas. Olha só quanta coisa dá para a gente fazer neste intervalo de tempo. É a gente que escolhe. Assim como o plano espiritual que se manifesta também escolhe. Então, esta reta, ela traz para a gente pontos que são inscritos. Aqui está inscrito, está aberto para o mundo, à vontade, ou como diriam os franceses, à vontade, né, seu Giramano? Está inscrito para o mundo. Estou escrevendo para o mundo, estou abrindo o conhecimento, estou mostrando isso, estou limitando, mas de uma forma a olhar e saber que daqui para lá continua. A reta, ela demonstra que nós, ou a espiritualidade, ou quem conhece a geometria, quer partir, quer fazer, quer agir, quer pontuar. A reta significa tudo isso. Fazer um convite para vocês lerem algumas literaturas que são importantes. A primeira delas é um livro que ele tange muito conhecimento de povos e civilizações que não existem mais, chamado Arqueômetro. O Arqueômetro, ele contém inscrições lá atrás, desde os hieroglifos, desde a Grécia Antiga, Roma Antiga, porque hoje eu falei superficialmente sobre Deus Tote. Se vocês quiserem, um dia eu falo só sobre o Egito, faço com o maior prazer, maior satisfação. Falei superficialmente sobre geometria, falei superficialmente sobre reta, para a gente entender o contexto e chegarmos nas entidades, e chegarmos no conhecimento que é dado para um sacerdote, através da magia da Pemba. Curso este que a mãe já tinha programado que eu ministraria junto com ela aqui no céu. Para ter esta iniciação é preciso um compromisso, uma responsabilidade, porque quando nós escrevemos um ponto, nós podemos, como eu disse, abrir portais e fechar portais, abrir caminhos e fechar caminhos, e tudo aquilo que nós queremos é que isso seja uma ferramenta de abertura, de conhecimento, de expansão, de vida, de vivência, de amor, de fé, e jamais de arma. Então é preciso um compromisso muito sério, tal qual nós dois assumimos ainda no sacerdócio. Faço esse convite a vocês, vou responder a todos vocês. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, comente. Se você quer mais, peça. Se você quer entender circunferência, ponto riscado, ondas na vertical, ondas na horizontal, triângulos, peça aí.
faça a sua parte, colabore conosco. Juntos somos mais fortes. É frase feita, eu sei, mas a gente faz essa história junto. Eu costumo dizer uma frase para a gente concluir o dia de hoje, que é o seguinte: os passos que nós não demos são aqueles que nós caminharemos juntos. Então, venham caminhar conosco neste aprendizado contínuo chamado vida. Eu me sinto honrado, mãe, pelo convite. Eu espero ter contribuído minimamente para este passo inicial. Está desligado. Agora ligou. Este passo inicial, este ponto de partida, este marco zero. Eu repito o que os filhos falaram, que eles nunca tinham visto nada parecido. E eu me sinto muito feliz de estar aqui à frente deste caminho novo que nós, aqui na Umbanda, estamos trilhando. E para a gente falar de tudo que precisamos falar sobre o Orixá, sobre entidades espirituais, é preciso a gente olhar as origens, as raízes, e não Nutella. Nutella a gente come com muito carinho. Pai, gratidão imensa pelo aulão. Eu vi lá vários filhos. Se vocês têm dúvidas sobre linha reta, perguntem, porque foi a primeira parte.